Bom dia, bem-vindo a mais uma edição do programa Sejal no Ar. E como prometemos na edição anterior, nós vamos aprofundar a discussão sobre a Lei Complementar número 52, a lei estadual que altera as regras da Previdência, do sistema previdenciário dos servidores públicos do estado de Alagoas. Estão aqui conosco o Dr. Gustavo Veras, que é daqui do Sejal, é do escritório que dá consultoria ao Sejal, e o Dr. Krishnamurti. Eu prometi que ia acertar o nome dele, Dr. Krishnamurti. A partir de agora será Dr. Cris, viu? Mas assim, eles são especialistas em direito previdenciário e nós vamos aprofundar essa discussão, falando principalmente da maneira como essa reforma da Previdência ela tramitou e ela foi aprovada a toque de caixa no final do ano, sem discussão ampla, sem participação das entidades representativas dos servidores e que resulta numa série de contestações dessa lei. Sejam bem-vindos, doutor Gustavo, doutor Cris, seja bem-vindo. Obrigado. E vamos assim esclarecer para os servidores o que é possível fazer agora. A lei está em vigor, todo mundo está aí sendo de uma certa forma penalizado. O que é possível fazer agora? Doutor Gustavo, seja bem-vindo, o senhor é da casa, que pode inclusive dar as boas-vindas também ao doutor Cris, que é o nosso convidado especial de hoje. Isso, Fátima, inicialmente uma saudação ao nosso servidor, né, do Poder Judiciário, que nesse momento de tormentosas aí, dúvidas a respeito da reforma previdenciária, se vê muitas vezes desamparado, mas nós estamos aqui, né, à disposição deles, de vocês, servidores, para tirar todas essas dúvidas. E hoje a gente está aqui com o Dr. Krishnamurti, né, para que ele passe as impressões dele e oriente a todos nós e a vocês, servidores, a respeito dessa reforma, né, que foi feita no apagar das luzes de 2019, e a gente pode dizer assim, de uma forma um pouco assodada. E eu gostaria, né, de abrir a palavra para o Dr. Cris, para que ele, né, participasse a vocês aí alguns pontos que ele observou. Bom dia a todos, eu agradeço esse momento para poder, aqui pela Fátima, pelo Dr. Gustavo, para poder participar com o servidor, para poder trazer algumas informações, alguns debates sobre essa discussão da Lei Complementar 52. Como o Dr. Gustavo falou, é evidente o assodamento da publicação dessa legislação. O servidor ele foi pego de forma, né, de surpresa, literalmente. Né? Existia a possibilidade, porém o governo tinha um prazo até março para realizar essas alterações legislativas e teria um tempo, não muito tempo, mas teria um tempo para poder trazer as classes para discutir e apresentar uma estrutura dessa reforma, ou seja, tentar entrar num equilíbrio para que os servidores não fossem penalizados do jeito que foi feito. Né? A emenda 103, que foi publicada em novembro, no dia 13, ela criou algumas alterações e que vem, né, gerando um frenesi nos municípios e estados. Alguns estados já vêm realizando essas reformas a toque de caixa, gerando um prejuízo, né, a toda a classe dos servidores, a todas as categorias. E isso havendo a necessidade dessa participação, dessa interação. E o servidor, ele praticamente não foi escutado. Ele ficou aleatório, né, sem poder discutir o tema, sem poder dar a sua opinião, ou sem apenas explanar o que ele achava que poderia ser ou não. O governo ele fez, até porque é compreensível, de uma certa forma, de forma fria, avaliando tecnicamente, a emenda 103 ela obriga os estados e municípios a fazer uma reforma e automaticamente também determina a implantação dos regimes complementares nos municípios. Isso não existia, era uma faculdade, agora é uma obrigatoriedade com prazo determinado. Então, quando o servidor é pego com uma alíquota majorada em 2% a mais, 3% a mais, você coloca em xeque toda uma estrutura de servidores, ou pensionistas, ativos e inativos, que vão pagar um preço muito alto. E isso, pela própria legislação, ao qual ela abre o debate,
e que não foi trazido pela parte do Estado, né, de colocar o seguinte: olha, temos a alternativa da majoração da alíquota. Essa majoração ela pode ser feita a duas formas. O Estado teria que apresentar, através do Alagoas Previdência, um estudo atuarial das condições do próprio regime, para mostrar claramente quais são as condições. Essas condições são vinculadas na emenda 103. A emenda ela deixa claro várias formatações, como também portaria do Ministério da Economia, mostrando como é que deveria ser estruturado, no caso dos regimes próprios que tenha necessidade com déficit ou sem déficit, para poder majorar alíquotas. Isso não foi feito. A legislação, no artigo 14 da Lei Complementar 52, ela é clara. 2 incisos, um aplicados ativos, outro aplicado em inativos, literalmente incidindo 14%. Só que a emenda 103 faz a ressalva, ela remete a 2 legislações, as legislações que são os primados dos regimes próprios no Brasil, 9717 e a 10887, que são normativas que escalonam uma majoração dos 11%. A própria emenda, ela traz uma conduta de majoração para o regime geral, que é justamente a faixa que vai começar a existir para os da iniciativa privada, os trabalhadores da iniciativa privada, que são de 7,5 a 22. Isso poderia ter sido aplicado também ao servidor. Não estou aqui a afirmar que ambas são boas, mas cada uma tem o seu grau de comprometimento. E pelo menos que houvesse uma descrição de acima de tudo. Eu acho que o servidor ele foi pego sem assim, o devido cuidado com ele, né, que ele é a máxima maior, o instrumento maior do Estado. E quem vai pagar a conta. E quem vai pagar a conta. E que é melhor, já está pagando a conta, porque ele já vem num processo de, literalmente, de destruição do serviço público, que a gente chama na técnica de demonização do servidor. Desde 2003 que vem um processamento já esfacelando a manutenção desse servidor, o desgaste, as regras que você vai ter de manutenção do sistema e que vai literalmente diluindo o poder, né? Ou melhor, as condições de sobrevida desse servidor. Porque de lá de 2003 para cá, você percebe o que é que o servidor teve. O servidor tem uma bitributação, literalmente, se a gente passar para pensar literalmente na questão do regime complementar. Poxa, eu sou descontado na fonte, mas para que eu possa ter um valor integral, tem que ter uma outra formatação de complementação. Isso daí, de certa forma, não faz sentido. Você está custeando uma máquina que já estava sendo custeada. Agora, para poder manter o meu valor, eu tenho que ter um novo tributo para poder manter o valor integral. O regime complementar ele vem para poder somar a contribuição. Por que o que acontece? A legislação ela trata de que forma? O servidor ele teria limitado o valor dele ao teto do INSS. Tá? Então, com base nesse teto, todos os servidores que recebessem aí, eles manteriam um valor X e um percentual X. Perfeito. Só que sabe-se que tem dentro do serviço público valores acima do teto e é muito comum ter valores acima do teto do regime geral. Então, para ele manter esse valor, tá? Na integralidade, quando ele passar para a inatividade, ele vai ter que pagar uma complementar, um percentual agregado para gerar o valor integral dele como se estivesse nativa. Perceba que isso daí mostra que é praticamente uma destruição da própria estrutura de manutenção do servidor. Ele vem num processo, né, de, como a gente vem estudando tecnicamente isso, de diluição dos poderes, das capacidades. O inativo hoje já começa pela própria emenda 47, quando ele pegou o pensionista, e que o pensionista vai ter que receber apenas 70%. Então perceba que é uma projeção. A emenda 103, ela coroa, né, com chave de ouro, vamos dizer assim, coroa, né, como a cereja do bolo, a própria diluição de toda a estrutura do serviço público. Você vê agora o sucateamento do serviço público, em que a atividade fim se mistura com a atividade meio, as entidades públicas já não estão mais realizando um concurso, já começam a fazer o quê? As licitações para empresas terceirizadas ofertarem servidores a preço de custo zero, praticamente, você vai botar um valor, ou seja, literalmente o desmonte, o desmantelamento do sistema público.
Agora se discute no Congresso a possibilidade de pôr fim à estabilidade do servidor. Então, as questões previdenciárias basicamente a sobrevivência do servidor amanhã, ou na atividade ou na inatividade. A sobrevida vai começar a cair. Como eu falei, as duas posições, uma posição que é aplicada a partir de março, né, que é essa majorada, ela também não é tão maravilhosa, mas ela teria um escalonamento. Então você teria uma estrutura de tributação dentro da própria, né, do próprio serviço público. Fulano que recebe X entraria na alíquota X, como é o imposto de renda. Agora, veja bem, é possível ainda, porque houve todo esse atropelo. Sim. Os servidores fizeram manifestações quando viram a proposta já estava em tramitação na Assembleia, sem alarde, sem se discutir, sem se colocar, dizer, olha, a partir de tal dia a gente vai discutir isso. E as entidades sindicais fizeram manifestações na frente da Assembleia Legislativa, não surtiu efeito, porque já estava todo o processo, tudo pronto, tudo encaminhado. E agora? Será que a gente percebe algumas movimentações no sentido de ações diretas de inconstitucionalidade e outro tipo de ação? Será que é reversível algum aspecto, algum ponto dessa lei? Olha só, Fátima, eu entendo que é plenamente possível. Agora, deve haver uma unidade das classes. As categorias têm que se unir. Sindicatos isolados já começaram a ingressar com demandas junto ao Supremo. Aproveitando a deixa, desculpe interromper, doutor. Vontade. O SEJAL já está se movimentando no sentido de se juntar com outros sindicatos. Está sendo confeccionada uma ação de inconstitucionalidade. Excelente. Para que questione, né, todas essas distorções aí da lei, né, e o servidor precisa ficar sabendo disso. A gente está se movimentando. O SEJAL já está participando desse grupo de discussão. Já está participando do grupo de discussão e o grupo fechou já no sentido de ingressar com uma ação, né, para questionar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 52. Acho até que muitos servidores não perceberam ainda o que vem pela frente no mês de março, no mês de abril, e inclusive os pensionistas, que são bastante penalizados também nessa questão. Claro. A gente pode até se aprofundar um pouquinho nisso, se for o caso. Mas, assim, voltando, é possível reverter como? Quais seriam as alternativas? Como o doutor Gustavo falou, a iniciativa do SEJAL junto com outras entidades é extremamente louvável e é de necessidade emergencial. Eu entendo que é plenamente possível porque a gente localiza na legislação o vício na sua estrutura de apresentação. Eu sou convidado constantemente por vários municípios em que a legislação foi feita sem ter, né, esse rito cumprido. Os vícios de estrutura são um mecanismo da gente poder discutir. Né? Agora, a própria alteração em si padece de uma série de características que são necessárias serem levadas ao âmbito constitucional e, possivelmente, ao berço do Supremo, né? Ao qual quem vai decidir realmente, né? Porque eu acredito que o Tribunal de Justiça se mantenha tentando dar uma opção, né? Dentro das medidas possíveis ou daquilo que é possível dentro da condição legal de da estrutura do Tribunal de Justiça, naquilo que ele entendeu, o relator e o próprio pleno, amanhã, na discussão, né? Mas eu vejo que talvez acabe sendo levado para o Supremo. Agora, é plenamente possível porque você parar para fazer uma verificação da legislação, você encontra uma série de agressões, né? Como você até citou a questão da pensão, né, dos pensionistas, você fala, o governo várias vezes cantou a história de que não haveria uma redução, mas você hoje está falando de renda per capita, ou melhor, de pagamento por cabeça em função da fração, em que aqueles que atingem uma maioridade não poderão mais, né, a cota à parte não reverte para o pensionista. Ou seja, imagine comigo um pensionista que recebe a sua parte mais a sua cota à parte, ou seja, 60% de salário mínimo. Aí a lei fala, não, mas olha, lá na legislação está dizendo que ninguém pode receber abaixo do salário mínimo. Porém, tecnicamente, quem está estudando hoje regime próprio já está percebendo que irá chegar ao ponto de receber menor do que o salário mínimo.
Porque antes era uma arbitrariedade, uma ilicitude. Agora não, agora é um ato constitucional, porque foi aprovado via emenda constitucional. Ou seja, legalizamos e constitucionalizamos uma ilicitude. Todos nós estamos pagando um preço, e muito alto, porque agora as gerações irão sofrer. E o governo, você percebe que, por exemplo, quando foi feita a discussão muito velozmente, né, sobre déficit previdenciário, não foi apresentada as contas, porque o governo blindou a abertura de acesso à informação que a própria Receita Federal, por meio da Anfip, deixou claro: nós não somos deficitários, somos superavitários em vários aspectos. Existe déficit? Existe, mas déficit pontual, e que as contas não são apresentadas da forma que deveriam ter sido levantadas. Que esse senso crítico o servidor tem que possuir. Né? Ele precisa ter esse senso crítico. Pegando essa deixa, viu, Cris? Interrompendo de novo, a gente aqui do Sejal tem vocês, servidores, como prioridade, e nós estamos aqui disponíveis de segunda a sexta-feira. A gente tem plantões aqui de terça e quinta, mas a gente pode atender no escritório para orientar. Claro. Como é que, mesmo que a lei, num pior cenário, fique valendo, como é que vocês, servidores, vão se programar daqui para frente? Né? Como é que vocês vão perder menos? Exato, né, doutor Cris? Exato. Qual é o melhor caminho a seguir? Como você deve agir? Exato. Então, tudo isso a gente coloca, a gente vai orientar, né, no sentido de que essa angústia aí, ela, se não cesse, ela amenize, né? E isso é importantíssimo. Certo, a gente, aproveitando aí essa disponibilidade de vocês de se colocarem à disposição, a gente sugere assim, que os servidores que desejem tirar dúvida com o Dr. Gustavo, com o Dr. Cris, liga para o Sejal, solicita o telefone, porque não é legal a gente deixar assim no vídeo, né? Acaba gerando inconvenientes, né? Mas aí liga para cá, o pessoal passa o telefone, vocês tiram essas dúvidas e assim, a entidade está à disposição. E assim, essa participação, esse feedback do servidor também fortalece as ações da entidade. Nós precisamos disso, os servidores precisam disso. Só unindo, só somando forças é que a gente se torna mais forte para levar adiante alguma reação diante de tanta pancada que se tem levado. Exatamente, né? Exatamente. Nós agradecemos, então, imensamente a participação do Dr. Cris aqui no nosso programa Sejal no Ar, do Dr. Gustavo mais uma vez, e a gente vai continuar tocando nessa tecla, falando nesse assunto, sempre que a gente perceber que existem questões a serem esclarecidas aos servidores. Participe, mande seu comentário, curta, mande sua dúvida para a gente, que a gente tenta responder. E aproveito e coloco à disposição de vocês, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, Dr. Cris, Dr. Gustavo. É só reforçar, né, a nossa disposição aqui em atendê-los, para justamente estar junto de vocês e tirar essas dúvidas e orientá-los da melhor maneira possível. Eu agradeço a oportunidade, Fátima, agradeço ao Sejal, agradeço a toda a classe, essa categoria que é tão importante para nós, que trabalhamos com ela diretamente, né? E a Dr. Gustavo, né, mais uma vez, unidos aqui por um mesmo fim. Servidores, acreditem que tem alternativa, depende de vocês, depende da força e foco dedicado à solução desse problema. Mas estamos aqui à disposição, o que for necessário, a gente está aqui para poder colaborar, para poder chegarmos a um denominador comum. Um abraço. Um abraço para todos e até o próximo programa. Até logo.